Olá, bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Meu nome é Sandra Cecília, sou médium, gosto muito de escrever. E se você gostou do canal, já está inscrito, muito obrigada. Escreva seu e-mail, dê seu comentário, conte a sua experiência. E se você gostou do canal e ainda não está inscrito, dê um like aí e inscreva. Nós estamos falando sobre obsessão, que é a ação que um espírito desencarnado impõe, a perseguição, a obstinação sobre um espírito encarnado, possivelmente um médium. Aquele médium ostensivo, ele sente isso, né? E outras pessoas o são e não percebem. Temos também a subjugação. Tem uma história que está escrita no livro dos médiuns, que um jovem, ele sentia uma vontade pertinaz, ele sentia aquela subjugação nos joelhos que o fazia se ajoelhar perante uma jovem e pedi-la em casamento, sendo que ele não queria fazê-lo. Então ele era subjugado. Já pensou que triste? Que obsessão cruel? Então, temos também em filmes de terror, filmes espirituais, a gente tem visto a possessão. Tem uma história até verdadeira que fala sobre a história de Emily, parece que ela foi possuída. Ela realmente perdeu a vontade. No filme, ela era possuída por falavam cinco demônios. Mas para o espiritismo, a gente fala que é a subjugação, porque a possessão seria acreditar que o mal seria eterno, que aqueles espíritos demoníacos seriam maus eternamente. Deus não criou o mal. Até os espíritos mais terríveis, um dia eles vão evoluir. Então ela foi uma subjugação, uma história bem forte, história real, que ela foi subjugada por cinco espíritos muito trevosos. Realmente acabou com a vida dela, mas aquilo teve um propósito. É um filme muito forte, né? Então, como que a gente reconhece a obsessão? Pela persistência do espírito. Por exemplo, o médium de psicografia. Uma vez, quando eu trabalhava no ambulatório de psiquiatria, eu tive um cliente, um jovem, que ele tinha uma mediunidade incrível. Ele tinha também alguns traços de esquizofrenia, por isso que ele estava sendo tratado por uma equipe multidisciplinar, pelo psiquiatra, pela psicologia, pela assistência social, mas ele tinha mediunidade. O que ocorreu? Quando ele teve a crise, ele teve o surto, ele chegava ao consultório e ele tinha vontade de escrever, ele falava, eu vou psicografar. Aí ele ficava escrevendo, ele falava que sentia uma coisa, e isso acontecia na casa dele, isso acontecia em vários lugares. Então, é a persistência, entendeu? E além disso, ele tinha um problema psicológico, mas ele era médium. Então, eu pude orientá-lo, ele começou a tomar passes, e aí ele melhorou, mas ele teve que continuar se tratando com medicamentos, porque ele tinha surtos psicóticos, que eram problemas dentro dele. Mas, além disso, ele era um potente médium. E depois eu fiquei sabendo que se estabilizou, parou aquela vontade que ele tinha de escrever, né, assim, obsessivamente, em qualquer lugar, ele tinha que pegar um papel, e era uma obsessão muito, muito cruel. E eu percebi que na vida passada, eram todos inimigos de vidas passadas que o perseguiam. E graças a Deus agora ele permanece estável e continua se tratando. Tem aquele médium que tem uma crença fiel na identidade do espírito. Você pode falar, não, eu estou psicografando mensagens de Nossa Senhora. É Nossa Senhora que está escrevendo. Aí o orientador espírita fala, olha, mas você não está vendo que o texto aqui está truncado, está esquisito. Não, mas a Nossa Senhora toda hora ela vem e escreve. Então a gente tem que ter cuidado, porque qualquer médium pode ser iludido. Agora, se ele for vaidoso e orgulhoso, piorou, né? Piorou. Aí você vai falar, então isso é porque a pessoa é espírita, isso porque a pessoa é umbandista, isso porque a pessoa é espiritualista. Não é, gente. Tem gente que é ateu, que está lá se preocupado com a sua vida material, não acredita em nada e pode ser perseguido também por um obsessor. Entendeu? Então, vamos contar uma historinha aqui, que está no Livro dos Médiuns.
haviam irmãs que começaram a ser alvo de depredações, gente. Eram pedras atiradas na sua casa, era o telhado que também era alvo, né? E elas ficaram assim, elas nunca se preocuparam com vida espiritual, com mediunidade, nada. E por mais cuidado que elas tivessem, continuavam as depredações. Então elas começaram a achar estranho e foram procurar um centro espírita, uma orientação espiritual. E o espírito superior veio, gente. Quando a gente quer ajuda, a gente busca, ele vem. O que ele falou? Eu vou falar com as minhas palavras, você vai ler o livro e aí você vai ver o relato. Ele falava assim, que elas tinham que ter cuidado mais, que elas estavam faltando com a caridade. E isso estava irritando um espírito que já era inferior, que talvez seja inimigo de vidas passadas dessas irmãs. Então, o espírito superior falou que elas não estavam faltando com a caridade cristã, de dar esmola, de ajudar materialmente. Elas estavam faltando com a caridade em julgar o próximo. Elas estavam faltando com a cuidado com a língua, entendeu? Então ela julgava o próximo, faziam muitas fofocas. Então o tempo delas era falar mal dos outros. E aí olha o que aconteceu com elas. E elas, então, às vezes a gente fica dando poder a esses espíritos obsessores, sendo que a gente que é culpado da presença deles na vida da gente. Então elas estavam fofocando demais, julgando, criticando. Imagine, ficava aquela egrégora energia e foi alvo fácil pro obsessor. Aí vocês vão te perguntar, mas por que o anjo de guarda dela não ajudou? Ele tentou. Talvez ele tentou inspirar, mas a pessoa ficou teimando, falando mal. Aí o que acontece? É interessante essa história. E tem também o instrumento dos obsessores, é o ódio, é a inveja. O que fazer para tirar a subjugação, a vampirização desses maus espíritos? A influência salutar de um passe magnético. Se você está se sentindo perturbado por vozes, aquilo perturba, tudo que tira a tua liberdade de pensar, tudo aquilo que te atormenta, que te tira a alegria de viver, pode ser uma obsessão espiritual, ou você mesmo está se auto-obsediando. Vá a uma casa espírita e tenha a influência de um passe, ou então um terreiro, se você gostar. Faça da oração, leia. Se você está sendo perturbado e você não é espírita, então vá à sua igreja, reze mais, mas rezar não é só rezar, fazer 1000 novenas, né? Não é isso. Nós vamos continuar com outro vídeo sobre esse assunto, tá bom? Dê um like aí se você gostar. Beijo.